Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula vocês vão aprender o que é o Figma e como utilizar ele. Primeiramente, eu quero explicar para vocês o que é o Figma, tá? O Figma, ele é uma plataforma de vetorização utilizado para fazer vetores e também poder criar sites, aplicativos, fazer meio que o protótipo e as landing pages através do Figma. Porém, com o passar do tempo, o Figma veio criando uma fama e hoje em dia ele é possível também ser utilizado para criar artes para Instagram, posters, banners e tudo que vocês imaginarem vocês podem fazer com o Figma. Então nessa aula eu vou ensinar vocês como utilizar o Figma, tá bom? Espero que gostem da aula e vamos começar. Primeira coisa que vocês precisam fazer antes de qualquer coisa é pesquisar por figma.com, tá? Aqui, ó, figma.com, tá? Vai aparecer essa tela de início que apresenta o Figma, como é que funciona, ferramentas, etc. Porém, você precisa criar uma conta antes de utilizar. O Figma, ele também tem a versão paga. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem a versão gratuita, a versão profissional e a versão organização Figma. Não é necessário pagar, tá? Tudo que você vai precisar é apenas do Figma de graça, tá? O Figma gratuito tem tudo que você precisa. Não vai ter diferença nenhuma com os pagos. Outra coisa também que é interessante você saber, que o Figma você também pode baixar no seu computador, tá? Tem gente que gosta de baixar, eu particularmente não gosto, tá? Então, se o seu computador ele não funciona muito bem com aplicativos baixados, então assim é só usar mesmo aqui normal no Chrome. Então, vamos começar. Primeiro, você vai apertar iniciar, vai aparecer para você fazer uma conta. Eu vou fazer a minha e já volto. Prontinho. Assim que eu coloquei a conta pelo Google mesmo, vai aparecer essa opção. Para você falar um pouco sobre você. Aqui você vai colocar seu nome, como você quer. Você pode colocar tanto seu nome pessoal ou um apelido. Não vai interferir em nada. E aqui, qual tipo de trabalho você faz, tá? Aqui você vai colocar como design. Também tem como estudante, marketing. Aqui tem diversas opções. Você coloca no que você encaixa, tá? Eu sou designer, então vou colocar como design. E para que eu vou usar o Figma? Então, aqui, para trabalho, tá? Também pode colocar para ensinar, para dar aula ou para uso pessoal. Isso não vai interferir também no uso do Figma, tá? Então, qualquer opção é válida. Uma pergunta que eles fazem, talvez para eles coletar informações e ir melhorando a plataforma, tá? Mas não muda em nada. Ok. Essa é a primeira. Opa, beleza. É só apertar aqui, ó. Fazer isso depois e começar com de graça. Ok, começar próprio. Okay. Beleza, tá aqui. Essa é a primeira aparição, tá, do Figma. Ele é desse jeito. Aqui vem alguns templates já feitos. Esse aqui é mais para uso mesmo, né? Por exemplo, aqui. Aqui tem desenhos, etc. Ok, vamos lá. O Figma, ele tem duas formas de usar. Essa, né, que é o de design, e essa aqui que é um quadro branco. Eu vou mostrar para vocês primeiro do quadro branco. A gente não usa ele em momento algum, mas eu vou mostrar mesmo assim, que às vezes pode ser uma utilidade para você em breve. Então, beleza, abrindo. Ok. Esse aqui é a interface, tá, do quadro branco. É literalmente um quadro branco, tá? Então, você pode fazer o que você quiser aqui. Por exemplo, eu quero dar uma aula. Você pode dar a aula e usar isso aqui como um quadro, tá? Tem uma caneta aqui que você pode fazer anotações, ó, que você pode desenhar, escrever. Eu não vou saber escrever direito não, tá? Ó. Escrever, tem a borracha, é só apagar, ó.
tem como se fosse uma fita, olha que legal. Que nem fita, você pode meio que escolher o estilo de fita. É muito legal para quem gosta de fazer resumo, né, online, ó. Tem bastante tipos, também dá para pagar. Tem marca-texto, ó. Dá para você também colocar o tamanho que você quer do marca-texto. Tem as outras cores. Beleza, vamos aqui apagar isso. A mãozinha, ela serve para você puxar a tela, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, esse aqui é um post-it. E você vai colocar um texto qualquer, por exemplo, vou escrever isso aqui, tá? E aqui eu faço uma seta e vou escrever, tá vendo? Isso aqui é meio que para você fazer um mapa mental, para o estudo. Então, eu aperto na mãozinha e eu puxo a tela. Então, eu consigo ter uma visão melhor da tela. Ah, Grazi, como é que dá um zoom? Muito fácil. Você vai apertar o botão Ctrl e o botão de rolar do seu mouse, você vai rolar para cima, que vai dar o zoom, e para trás, que vai ir para trás, literalmente, tá? E o botão Shift também serve para você mexer a tela, tá? Para não ter que ficar usando a mãozinha. É bem mais fácil e, ó, bem mais dinâmico. Beleza. Vou tirar essas coisitas e vou mostrar mais coisas. Aqui tem outras ferramentas também. Isso aqui de tirar foto, não vou estar utilizando, tá? Porém, você aperta e ela tira uma foto sua pela sua webcam. É muito legal. Tem figurinhas também que você pode usar. Isso aqui, ó. Ai, meu Deus. É um funil, tá? É muito bom para quem quer fazer, por exemplo, um resumo sobre o funil. Então, aqui dá para você editar, ó. Você edita o texto. E vai você mesmo criando o seu funil, tá? Então, assim, é uma ferramenta muito legal. Tem carimbo também, que você pode usar emoji como carimbo. Por exemplo, esse aqui, tá vendo? Ó, carimbinho. Ou usar carimbo normal mesmo, por exemplo, com G. Quer ver? Vou dar um zoom para vocês verem o meu carimbo, tá? Também dá para usar assim. Também tem essa ferramenta, que é meio que uma seção. Que eu, tipo assim, é como se fosse um post-it mesmo, né? Dá pra você escrever e etc. Ela, pelo menos, eu não sei muito bem como usar. E dá pra fazer planilhas, tá? Então, também é bem legal. Você aperta aqui no mais e vai criando uma planilha. Olha que bacana. Tudo isso em uma ferramenta só. Aqui no texto, você cria um texto também. Então, tipo, não tem muito segredo. E aqui, nesse papel, aqui embaixo, é para você ter notas, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, eu vou escrever beleza, aqui tem uma nota, aqui tem outra, aqui eu vou puxando aonde eu quero a nota, tá? Aí, se eu quiser aumentar a minha nota, eu posso diminuir, tá? Expandir ela pros lados. Aqui, carregou. Aqui você coloca meio que uma música, ó. Beleza? Tem um off. Literalmente isso. Dá pra você dar play, por exemplo. Uma ferramenta de tempo e de música. Então, você pode usar as duas ferramentas, tá? Colocar como se fosse um relógio. Beleza, já coloquei. Tá? E cronometrar o que você tá fazendo, né? E uma música de fundo normal, tá? Não tem muito segredo. Aqui tem o cronômetro, como eu falei. Começa a cronometrar. Aqui tem chat. Então, se você quiser fazer um trabalho de uma escola usando o Figma, o quadro do Figma, você pode conversar com seus colegas, ou até mesmo no trabalho. Pode, né, falar uma coisa, deixar um comentário, e a outra pessoa vai ver. Ó, bem interessante. Aparece aqui no chat. E aqui também, essa parte de votação não tem pro gratuito, só pro pago. E também tem outros templates, tá? Por exemplo, tem template de jogo, ó, de joguinho. Tem template para reunião. Tem de tudo, na verdade. Tem template de tudo, tá? Então aqui você vai explorar a sua criatividade, mas ele não é muito utilizado, tá? Agora vamos voltar para o que interessa, que é a parte do design, que é esse primeiro aqui.
Abriu, é assim que funciona. A tela é também toda sem nada, né? E tem apenas essas ferramentas aqui em cima, né? Pouquinhas. Você fala, mas é pouco, não vai dar pra fazer nada. Confia que vai dar pra fazer muita coisa legal. Aqui você pode colocar meio que um título para o seu projeto. Quando você for salvar, o projeto vai estar com o nome. Por exemplo, vou colocar aqui primeira aula. Então, prontinho, tá salvo como primeira aula, tá? Bom, agora eu vou explicar cada função que temos aqui no Figma, tá? A primeira função é essa aqui, ó, da setinha. A setinha, que é o de movimento, é para você apertar nas coisas, né? Para movimentar mesmo essa setinha normal. E aqui embaixo tem o de escala. O que seria o de escala? O de escala é, por exemplo, eu vou colocar aqui uma forma, né? Beleza. Opa. Coloquei aqui uma forma. Se eu tiver com o mouse, olha o que vai acontecer com ela. Ela vai se deformar. E aqui, ó, coloquei esse quadro e ele vai começar a deformar com a opção de movimento. Então, aqui, ó, vai deformar totalmente. E assim, eu posso, né, mudar. Por exemplo, se eu quero ele mais como retângulo ou como quadrado, eu mesmo criando, tá? Porém, se eu colocar em escala, a escala é diferente. Ela é apenas proporção. Então, vai diminuir, aumentar, tá? Eu não consigo fazer nada além disso. Eu sempre uso a escala para eu não deformar meus projetos. Por exemplo, eu tô com uma imagem e eu quero só aumentar ela. Eu já mudo aqui antes de qualquer coisa para acabar o movimento não me atrapalhando e meio que deixando minha imagem defeituosa, tá? Vou apagar aqui. A segunda opção é essa aqui de frame. O frame, ele tem, é como se fosse agrupação. Por exemplo, eu tô com vários elementos aqui, ó. Tô com isso, ó. Coloquei esse elemento. Vou colocar este. Vou colocar um círculo. Se eu crio um frame, ó, vou aumentar o frame. Eu coloco tudo isso aqui sem criar um agrupamento, sem agrupar esses elementos. Eu colocando aqui dentro, olha como fica. Eles não passam, ó, não passa da borda, tá? Para isso que serve o frame. E ao mesmo tempo, o frame ele vai salvar sua imagem. Quando você for baixar a sua imagem vai baixar e vai ficar apenas esse quadradinho, a imagem, ok? Então, ele é muito útil. No frame, também tem já tamanhos prontos. Por exemplo, tem tamanho de telefone, né? Que é utilizado para quem vai criar protótipo de site ou landing page. Então, quando você criar um landing page para um site, é bom você criar, né, através dessas opções. Porém, a que a gente mais utiliza para social media é esse aqui, ó, social media. Você aperta e tem aqui para post do Instagram e para stories do Instagram. Também tem de Twitter, Facebook e LinkedIn, tá? Mas eu sempre uso só apenas o do Instagram. Quando você quer usar uma folha A4 aqui, em paper, você vai utilizar o tamanho A4 ou A5 ou A6, tá? Depende do que você quer. Essa opção de letter é como se fosse uma carta, então ela é um pouco, digamos que menor, tá? O tamanho dela. Beleza, é mais ou menos esses os que você vai mais utilizar, tá? Beleza, então vamos aqui abrir deixa eu ver, um de post. Aqui dá o tamanho, que é 1080 por 1080. É só decorar, é bem tranquilo. 1080 por 1080. Ah, Grazi, não era esse tamanho que eu queria. Eu vou ter que apagar e... Não, peraí. Aqui em cima tá com o nome frame. Você vai apertar, vai vir um pouco aqui embaixo, ó. E vai estar aqui, Instagram Story. Caso você queira mudar para o formato Story. Apertou, automaticamente o tamanho já vai mudar, tá? Mas como eu quero deixar no de post, eu vou permanecer nesse tamanho. Aqui em Fill, tem onde você pode escolher a cor, tá? Do fundo, por exemplo. Eu quero um vermelho, eu quero um preto, tá? E aqui tem as outras opções. Você meio que cria as cores. Aqui, nesse Solid, é a cor sólida. No linear, é meio que o degradê, né, que a gente costuma fazer. Por exemplo, degradê com duas cores, né, ó. Que dá pra fazer com duas cores, ó.
O radical, ele é um círculo. Então, em volta vai ficar de uma cor e dentro vai ficar de outra cor. E aqui você também pode alterar como é que você quer a iluminação, por exemplo. Eu quero uma iluminação, deixa eu ver. Quero uma iluminação aqui de um sol. Vamos dizer assim. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai vir aqui fazendo do jeito que você quer a iluminação. É bem útil também. No angular, ele é literalmente também um outro círculo, porém ele fica desse jeito. Eu não uso ele, porque eu acho ele que fica bem feio, na verdade. Se você souber usar, fica legal. E tem o diamante. O diamante, ele é no formato de diamante, ó. Por exemplo, eu puxo a cor. Se eu puxar a cor até aqui, ó, fica visível. Se eu puxo até aqui, vai acontecer meio que um borrado, entendeu? Então vai ficar um efeito de diamante. Voltando aqui, também tem a parte de imagem, que é você vai meio que aqui em Choose Image, você vai colocar uma imagem, tá? Então, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês verem. Ok, a imagem já carregou, tá? Aqui tá a imagem dentro, ó, como vocês podem ver. O frame virou uma imagem, tá? Ó. Lembra que eu falei dessa setinha que ela deforma? Aqui, ó. Ela vai deformando com o tempo, né? Dependendo do que você vai mexendo. Aqui tem como você escurecer a imagem, deixar ela mais clara, né? Tem o contraste também. O contraste também pode mudar na imagem. Tem a saturação, que pode deixar em preto e branco, ou pode deixar com cores mais vivas. Tem temperatura, que você pode deixar tanto frio quanto quente. Aqui é tipo uma tinta, que você pode deixar tanto um tom de verde quanto um tom de rosa. E normalmente eu vou mesclando, por exemplo, se eu coloquei no rosa aqui eu já coloco num tom de frio e aí vai virar meio que um roxo, entendeu? Ó. E você vai mexendo e você vai chegando em um tom que você quer a sua imagem. Aqui é mais iluminação mesmo, pra você escurecer e deixar mais claro. E aqui é a sombra, você vai deixar com sombra ou sem sombra. Aqui é sombra escura, realçar, né, no caso a sombra. Beleza, feito isso. Aqui em Fit, é literalmente isso, não tem muito o que fazer. Em Crop, é para cortar. Então, se você quer cortar a imagem, deixar a imagem dessa forma, é só utilizar essa ferramenta, tá? Também temos a ferramenta Tilling, que ela vai meio que duplicar as imagens. Então, por exemplo, eu quero que a imagem fique várias imagens duplicadas. Para você não ter que ficar duplicando diversas vezes a imagem, ela já faz por si só, tá? Beleza. Feito isso, o primeiro passo você já aprendeu. Agora, o próximo passo. Aqui no Layer, que seria mais ou menos a camada. Não, na verdade não é nem camada, né? Não tô lembrando muito bem o que seria o Layer. Porém, aqui tem a iluminação, né? Aqui tem escuro, de multiplicação, tem cor clarinha aqui de luz, né? Tem diversas imagens, né? Saturação, diferença, que vai, tipo, colocar nas cores inversas, né? Exclusão. Tipo assim, tem diversos formatos. E isso você vai utilizar dependendo de qual projeto você vai fazer, de como é que você vai fazer. Então, sempre que você for colocar uma textura por cima da imagem, você pode vir aqui e dar uma olhadinha, ó, tá? Eu recomendo a vocês, enquanto estiverem estudando, sempre explorar ao máximo, tá, o Figma. Você pega, vai tentando fazer um post diferentão e vai mesmo você criando as coisas. Aqui em Layout Grid, você vai fazer meio que como se fosse o grid mesmo, tá? Esses quadradinhos, ó. Por exemplo, aqui você vai escolher a quantidade que você quer. Se você quer 5 ou se você quer 100. Quanto maior o número, maior fica também. E qual é a cor que você quer desses grids, por exemplo? Vou colocar aqui no vermelho. Eu quero um grid de colunas. O de coluna é utilizado para poder fazer site. Então, aqui, ó, que legal. Você vai colocando a quantidade que você quer, né? Se você quer mais para direita, para esquerda, mais para o centro, isso é você que escolhe, tá? Aqui também tem a coluna, só que meio que deitado. Então, você que escolhe como é que você quer. Quanto menor, mais grid fica, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 300, vai ficar só isso.
você colocar 800, vai ficar só isso, tá? Meio que isso. Esse menos, ele sempre vai significar tirar. Então, tirou. E esse olhozinho é para você não ver, né? Caso você tá ainda decidindo se quer ou não aquilo, usa o olhozinho, tá? Vou tirar aqui. Aqui tem o stroke, que seriam umas linhas. Como é que é essas linhas? Eu vou deixar a linha com a ponta mais grossa. Esse side é dentro, então a linha é dentro. O outside, fora. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui é a margem. Mesmo assim, fica com as linhas por fora. E esse aqui é o center. Ele fica meio que no centro, tá? Tanto fora quanto dentro. E aqui você pode aumentar ou diminuir, do jeito que você preferir. Aqui você muda também a tonalidade que você quer, né? Deixa eu aumentar aqui e colocar essa cor. Nesse aqui, você escolhe onde você quer. Por exemplo, se eu quero só no topo, ou se eu quero só embaixo, tá? Ou linha alta, pode ser tudo. E nesses três pontinhos aqui do lado, você vai escolher se você quer com a borda redonda ou com a borda mais com esse detalhezinho, tá? Aqui você escolhe se quer sólido, se você quer pontilhado. Aí no pontilhado você escolhe também, por exemplo, quantos pontilhados, quanto menor, mais pontilhado fica. Por exemplo, colocar 2 pontilhados, olha o tantinho que vai ficar, tá? Isso aqui você que escolhe. Epa. E os pontilhados também você escolhe como é que você prefere o pontilhado, como é que você prefere a borda, tá? Ok. Aqui em cima, vamos botar aqui pra cima. Essa parte daqui é se você quiser arredondar os cantos, por exemplo. Se eu arredondo todos os cantos, ó, vou colocar aqui em um valor assim infinito, para poder virar um círculo. A imagem vira um círculo automaticamente, tá? Ah, mas eu quero só arredondar uma parte. Você vai apertar 2 vezes na imagem. Opa! Ou melhor, nessa aqui em específico, não vou conseguir. Porque é um frame. Só um minutinho que eu vou colocar aqui um retângulo, para vocês terem uma noção, tá? Vou colocar o retângulo vermelho. Aperto 2 vezes. E aqui eu vou apertar no pontinho aqui do canto, ó, que é esse canto que eu quero. Vou vir aqui e vou puxar até onde eu quero, tá? Beleza, fica mais ou menos assim. Se eu quiser também só esse canto, eu vou também fazer novamente a mesma coisa, tá? E o legal é que só com isso você consegue formar imagens, ilustrações, tá? Então serve bastante, ó. Literalmente virou uma folha. Podemos dizer que já virou uma folhinha, tá? Beleza. Voltando aqui para a imagem, temos mais uma opção aqui embaixo, que é o efeito. Apertei o efeito, temos 4 tipos de efeito. O primeiro é o Drop Shadow, que seria meio que a sombra do lado de fora, ó. Essa sombrinha aqui. Aqui você vai meio que colocando a posição que você quer. Esse blur é meio que se você quer ele bem borrado ou se você quer ele bem sem ser borrado, tá? E aqui você escolhe a opacidade, né, cor também e outras coisas, tá? Beleza? O próximo é o Inner Shadow. Ele é a mesma coisa do Drop Shadow, mas ele é pra dentro, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um vermelho, que é mais fácil de enxergar, ó. Viu? Puxei todo pra cá e aqui também vou puxar. Vou fazer o blur e ele como fica, tá? Também dá pra usar assim. A próxima opção é o Layer Blur. O que é isso? Você vai deixar o elemento meio com esse efeito mesmo de desfocado, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui no máximo, né? No máximo, some. O desenho literalmente some, tá? Ó, vai ficando borrado até sumir. Beleza? E a última opção, que é o Background Blur. Como ele funciona? Eu vou pegar um elemento, né, um retângulo, vou colocar por cima da área que eu quero, por exemplo, só quero que cubra essa imagem aqui, ó, tá? Vou vir aqui, vou vir em Background, vou vir na parte de Fill, vou abaixar a opacidade. Nisso que eu abaixo a opacidade,
automaticamente ele vai borrar só aquela região. E aqui eu controlo a intensidade, né, do borrado, do desfoque. Então, é mais ou menos isso. E eu posso movimentar para as áreas que eu quero. Ah, mas fica muito marcado, Grazi. Então, é só você vir no mais de novo. Vim aqui, ler blur, ó. Deixei ele bem assim para ir sumindo aos poucos. Também dá para fazer dessa forma, tá? Ok. Beleza. Feito isso, você já aprendeu o primeiro passo. E para exportar, como faz? Para exportar é muito fácil. Vai vir aqui embaixo, tem Export, vai apertar no mais. E aqui, ó, você pode apertar no Preview para poder ver como vai ficar a exportação, para você ter uma ideia. E aqui, ó, tem as opções. Tem a opção PNG, que é só a imagem. E também é recomendado para quando for logo, que aí não vai sair com fundo. O JPG, que vai sair com fundo, tá? Se for uma logo. SVG, que é meio que como se fosse para vetor, tá? É um programa de vetor. E o PDF. O PDF vocês sabem o que é, tá? Beleza, eu escolho a parte que eu quero. Opa, e vou vir aqui em Export e pronto. Já vai exportar a imagem, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês as ferramentas a mais que tem. Aqui temos nas formas geométricas. Tem retângulo, tem linha, tem seta, tem círculo, tem triângulo. O triângulo é bem legal porque aqui ela tem uma opção diferente, que ao longo que eu vou aumentando, vai meio que aumentando também as pontas do triângulo, entendeu? E, por exemplo, eu quero deixar aqui dessa forma. Se eu puxo aqui, vai arredondar. E vira também um círculo de qualquer forma. A estrela, por sua vez, também dá para fazer a mesma coisa. Sabe aquelas estrelinhas que vocês veem dessa forma? Ó, aqui é assim que faz. Aqui você aumenta a quantidade de pontas ou diminui. E aqui você vai meio que fazer essa parte daqui de dentro afinar, ó. Assim, para ficar bem fininho. Assim, para poder ficar maior, tá? Então, não tem segredo. É só isso. E também tem aqui para colocar imagem ou vídeo, né? Mas normalmente é só imagem mesmo. Você aperta nele, ele já vai abrir a sua galeria e você vai escolher a imagem que você quer colocar aqui na área. Aqui temos a caneta e o lápis. O lápis eu não utilizo porque com o mouse ele não dá para usar, é impossível, é muito difícil. Mas aqui é como lápis mesma ferramenta, tá? Você vai desenhar e ele vai se transformar em um vetor. Aqui você muda se você quer o pincel maior, se você quer o pincel quadrado, se você quer o pincel quadrado também. Na verdade, eu não sei se tem diferença entre esses dois. Enfim. E aqui também se você quer pontilhado, tá? Se você quiser pontilhado, aí deixa eu diminuir aqui, ó. Vou colocar 5 e aí vai ficar os pontilhados. Oh, meu Deus do céu, não sei porque não quer ficar pontilhado. Aí, ficou. Aí você pode também fazer os pontilhados, tá? Beleza. Vou apagar tudo. E temos a caneta. A caneta é que nem a do Photoshop. Você vai ligando pontinho por pontinho. Você também pode deixar mais assim, ó, mais arredondado. Nessa parte daqui é para você arredondar os pontos, tá? Ó. Então, vai ser muito utilizado. E essa parte aqui, ó, por exemplo, eu vou fechar meu ponto. Fechei e vou abrir aqui um outro ponto. Vou fazer o seguinte, vou colocar no fio, que vai ficar com cor. Mas eu não quero que essa parte tenha cor. Vou ativar essa opção e vou tirar a cor. Então, só uma parte vai ficar com cor, tá? Então, mais ou menos essas opções. Aqui é de texto. Então, você vai colocar aqui, vai escrever. Aqui você coloca o tamanho, por exemplo, 128. Se você puxar para o lado, vai estender. Se você puxar mais para cá, o texto vai descendo. Aqui você deixa o texto no canto, o texto no meio, o texto mais pro lado direito, tá? Então aqui é meio que uma variedade de opções. Não dá para mostrar tudo porque é muita coisa. Eu aconselho vocês irem vocês mesmos explorando, tá? Outra coisa que eu quero também
ensinar, que é muito legal e é muito útil. Eu vou colocar aqui 2 formas, tá? Dessa forma. Vocês podem ver que se eu pegar uma forma e puxar, ela vai sair. E por mais que eu agrupe, ó, fiz o grupo, ainda não é a mesma coisa. Se eu quero juntar esses 2 elementos para ela virar uma imagem só, eu vou vir aqui em cima, nessa imagem, vou vir aqui, ó, baixar, e vou em união. Em união, prontinho. A imagem virou uma só, tá bom? E também tem outras formas, que tem, por exemplo, aqui você vai tirar, ó, vai ficar só a parte que era o círculo, ela vai ser tirada. Também tem essa aqui, que vai deixar só uma parte, tira o restante. E tem aqui, ó, que vai excluir só uma parte e vai deixar as outras 2, tá? Então, todas elas têm alguma serventia. Ok. Se você apertar no botão direito do mouse, se eu não me engano é o direito mesmo, a mão onde você escreve, vai, ó, abre aqui, vou na mão esquerda e vai aparecer essas opções. Essa aqui é de criar grupo, essa aqui de criar o frame, e tem essa aqui que é para poder virar um vetor. Essa aqui é muito boa também para ser usada para quando você quer utilizar como um vetor, tá? Ok, mais ou menos isso. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito boa mesmo do Figma. Eu vou vir aqui em recursos e aqui em plugins. Em plugins, se você pesquisar o nome dos plugins que vocês acharem na internet, falando, etc., você tem uma variedade de coisas que vocês podem fazer no Figma, tá? Por exemplo, agora tem um plugin de inteligência artificial para gerar fotos. Esse plugin é o Unsplash e tem fotos, imagens que vocês podem usar à vontade nos seus projetos. No lugar de ficar indo no Google procurando foto, e às vezes a foto vinha sem qualidade, esse plugin já salva a nossa vida em diversos momentos. Ó, tem diversas imagens profissionais, por exemplo. Eu quero uma menina. A blonde girl. Quero uma menina loira. Aqui está a menina loira. Tem uma variedade enorme. Ah, gostei dessa imagem. Eu vou apertar nela. Ela vai carregar. E ó, vou tirar aqui. Aí. E aqui apareceu a imagem. E eu posso fazer o que eu quiser nessa imagem. Que agora a imagem ela é literalmente minha, tá? Então é muito, muito bom mesmo os plugins. Tem plugin que tira fundo de imagem, tem plugin de vetorização, tem plugin de criar as coisas em 3D, tá? Plugin é o que não falta. E é outra coisa também que vocês podem estar explorando, tá? Aqui tem um outro plugin de ChatGPT. Enfim, é uma variedade enorme de plugins, tá? Beleza. Aqui, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu não expliquei. Eu vou colocar aqui diversos elementos, né? Só mudando a cor deles. Aleatório, tá? Tô colocando aqui coisa aleatória. Vou colocar aqui um vermelho. Beleza. Aqui a gente tem a camada, tá vendo? Que quando eu coloco o mouse em cima, aparece o quadrado, mouse em cima, o retângulo e o círculo. Para que serve a camada? O círculo, ele tá no topo, e aqui ele também tá no topo. Se eu colocar aqui embaixo, entre o retângulo e o quadrado, ele vai ficar também, ó, atrás do retângulo, tá? E na frente do quadrado. Se eu colocar atrás de tudo, ele vai ficar no fundo, ó. Isso é muito importante vocês saberem, para não acontecer de vocês terem que fazer gambiarras para esconder certo objeto. E aqui em Page 1, vocês podem colocar páginas, por exemplo. Vou nomear aqui Post. Então, aqui vai estar o Post. Vou apertando mais, vou escrever aqui Stories. E aqui é um novo e eu faço Stories. No lugar de ficar toda vez tendo que abrir um arquivo novo, aqui facilita. Você pode criar quantas páginas você quiser, tá? Ó, não tem limite de páginas. Você pode abrir quantas páginas você quiser. Outra coisa também que eu não mostrei foi o background. Aqui, ó, background. Eu posso escolher como é que eu quero meu background. Por exemplo, se eu quero meu background vermelho, preto, branco. Vocês fazem da maneira que vocês se sentirem bem, tá? Da maneira que vocês gostam, do fundo, que
é bom para vista de vocês. Em local style, vocês vão escolher, por exemplo, vocês podem mudar, deixar salvo efeitos, fontes, né? Deixa aqui o nome da fonte, qual fonte, tamanho. Isso aqui é muito bom para quem vai fazer identidade visual, tá? Aí já deixa as cores também salvas. E aí, literalmente isso, ok? Não tem muito segredo para utilizar o Figma, essa é a verdade, tá? O Figma não tem muito segredo, ele é bem tranquilinho. Por mais que pareça que tem pouca coisa para ser utilizada, ele é muito tranquilo. Eu vou desativar aqui. Beleza, desativei. Vocês podem ver que se eu vim aqui nesse ícone, aqui tem o menu, tem outras trocentas de coisas para ser explorada, tá? Mas eu não aconselho vocês ficarem apertando em tudo, porque pode dar algum probleminha. Aqui em View, vocês vão ter essa parte de Rollers, que é régua. Vou vir na régua, vou colocar aqui, por exemplo, um retângulo, para vocês terem uma noção. Se eu puxar a régua até aqui, ó, eu vou estar meio que limitando, ó. Para que isso serve, Grazi? Isso serve para você ter um controle de espaço, de tamanho. Por exemplo, eu quero colocar uma informação, um texto só aqui, ó. Só nesse primeiro quadrado. Tá vendo? Essa reguinha vai servir para isso, ó. Pode apagar aqui, passou dos limites. Vai servir para isso, para poder meio que já ir separando as coisas. Ah, aqui eu quero um círculo. Então, beleza. Não entendi por que apareceu isso. Mas aqui eu quero um círculo. Beleza, vou colocar aqui um círculo, ó. Tá vendo? Então é bem interessante também a utilização da régua. E foi isso, pessoal, nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até semana que vem. Tchau, tchau!